Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Eu sou Dimitri Cosma. Eu também sou Dimitri Cosma. E eu, Carlos Eduardo Bartolo. O Velho Oeste dos Estados Unidos é o tema do nosso podcast Sem Freio de hoje, com a participação do Carlos Eduardo Bartolo, que é apaixonado por esse período histórico e criou o Guia de Viagem para o Velho Oeste. A gente vai conversar sobre esse momento emblemático da história, contar fatos curiosos, lembrar os personagens. Bom, vamos aproveitar que a gente já está fazendo as divulgações aqui. A gente vai conversar melhor aqui com o Bartolo sobre o Guia de Viagem. Mas vamos já dar rapidinho aqui como que o pessoal encontra esse guia de viagem. Fala um pouquinho dele também, rapidinho, assim, só para o pessoal, já no começo do programa, o pessoal já ter uma ideia. Vamos lá. Bom, o guia hoje ele está disponível na versão em português, né? Pela Amazon.com.br. Eu espero daqui a 2, 3 meses estar lançando na Amazon.com a versão em inglês, com o mesmo conteúdo, tá certo? Preços são bem acessíveis, né? Tem um guia que é um guia indicativo, custa R$ 1,99, e os volumes de cada estado custam R$ 11,99, e os 2 volumes históricos das trilhas caravanas do Velho Oeste e dos personagens custam R$ 19,99 cada um. Bartolo, como surgiu a ideia? A ideia, assim, a paixão pelo Velho Oeste, a ideia do guia também que você teve, né? Tudo meio junto, assim. Como que surgiu essa paixão, assim? Eu viajei muito, né? Desde há 35 anos eu viajo pelo interior dos Estados Unidos, Canadá também, mas eu fiz praticamente um hobby, viajar e conhecer, né? Uma meta de conhecer praticamente todo o território norte-americano. E depois que eu comecei a viajar para a região do meio oeste, né, que na verdade o oeste a gente fala é meio oeste, sudoeste e oeste norte-americano, eu fiquei apaixonado pela região e pelas histórias. E eu tive a oportunidade de começar a verificar que coisas que eu lia em gibi, né, na minha infância, adolescência, e a gente via nos filmes de faroeste, eu comecei a descobrir, né, a existência de vários daqueles personagens. E comecei a me interessar bastante pela história. Comecei a estudar história também, do século XIX. Uma coisa interessante, só deixa eu te interromper, sem querer te interromper, mas assim, vocês dois, eu acho que são mais ou menos da mesma época, que o faroeste era o mainstream da coisa, né? O super-herói de hoje era o faroeste no tempo de vocês, na época de vocês, não é isso? A média era um filme de faroeste por semana, né? Isso até a adolescência, né? Só dava isso, né? Esse era o grande, tinha muito tema filme, dos filmes. Inclusive, tinha umas sessões nos cinemas antigamente, na nossa época, domingo, e passava muito o Zorro. Tinha até uma espécie de um seriado do Zorro, né? O Zorro, por exemplo, é fantasia, né? O Zorro nunca existiu. O Zorro não tem, né? Ele é passado, inclusive, na Califórnia, Baixa, lá na região da divisa da Califórnia com o México. Mas era o cinema de faroeste, como o Dimitri está falando, era direto, né? Toda semana tinha, né? Ele existiu, o primeiro grande cowboy do cinema era ainda no cinema mudo, que foi o Tom Mix. No cinema é o filme de cowboy, né? O cenário era natural, né? Era rodado ao ar livre, era barato, né? Não tinha efeito ainda, né? Efeito por computador, como tem hoje em dia. Aí eu viajava, viu, Dimitri? Eu sempre tive esse costume, eu e a minha mulher, a gente viajava. Nós fazíamos viagem, assim, às vezes, de um mês, né? 9.000 quilômetros, viagem muito longa, sempre de carro. E íamos recolhendo tudo quanto era folheto, tudo quanto era catálogo oficial de divulgação turística, que você encontra isso muito nos Estados Unidos. E fui fazendo um arquivo muito grande desse material, né? E principalmente dessa região, vamos dizer, do Rio Mississippi. O que é o oeste americano, né? Onde foi o Velho Oeste? Era do Mississippi para oeste, até o Pacífico. Só que a ponta, que é a Califórnia, Oregon, praticamente não viveu, né? Não teve batalhas, não teve os conflitos, não passou pelo processo. Então, a coisa aconteceu mais no meio do caminho, entre o Rio Mississippi, Missouri, até, vamos dizer, o início de Nevada, aquela região toda ali.
E eu coletando todas essas informações, eu resolvi um dia, eu falei assim, puxa, eu acho que eu vou começar a fazer um guia. Por que que eu resolvi fazer? Porque eu nunca achei um guia como o guia que eu idealizei, ou seja, ele é um guia que ele junta o que tem de atração turística que todo mundo quer ver, né, sejam cidades, locais, paisagens, né, a beleza natural daquela região, que é a mais bonita dos Estados Unidos. Para mim, é aquela região, né, até pela formação geológica dela. E eu comecei a escrever, e juntando material, escrevendo, pegando as fotos. Eu sempre tirei muita fotografia, eu sempre, né, me dediquei à fotografia praticamente profissionalmente. E aí eu comecei a escrever e senti a necessidade de inserir os fatos históricos junto com as atrações turísticas. Então, esse guia ele não tem similar, procurei em língua inglesa, em tudo quanto é lugar, não existe um guia como esse, onde ele associa o que é turístico com fatos locais, né, passagens que ocorreram durante o século XIX, durante o período do que a gente chama de a conquista do Oeste. E o pessoal desconhece, muita gente pensa logo, né, faroeste, pensa no Texas, tá? O Texas nem faz parte do guia, porque primeiro que o Texas não tem atração turística, né? O Texas é um território, um estado plano, né? Não tem beleza natural, então ele não motiva ninguém a visitar o Texas, né? E ele teve, obviamente, o envolvimento dele na guerra com o México, que aí é outra história, mas ele não faz parte do guia. Mas muita gente acha que tudo aconteceu no Texas. Na verdade, o que aconteceu foi na parte do trajeto das caravanas, né, de ocupação do oeste norte-americano.